Depois de 6 anos, a gente vai ter o novo filme de Star Wars nos cinemas, que vai ser o Mandaloriano e o Grogu. Mas o que será que vai ser esse filme? Isso tá meio confuso, então bora aqui nesse vídeo tentar esclarecer tudo sobre esse novo longa. O que a gente tem de informação até agora, basicamente, é um trailer e um teaser, e os dois não trazem muitas informações importantes pra gente. Além disso, a gente tem alguns relatos, né, do Jon Favreau, do Dave Filoni e de alguns atores que participaram do filme, contando um pouco sobre a experiência e o que dá pra gente deduzir algumas coisas. Bom, e aí pessoal, analisando agora o trailer que a gente tem em mãos, né, que é um pouquinho mais longo, tem um pouquinho mais de informações, a gente tem ali uma cena muito clássica da série do Mandaloriano, né, com ele, o Grogu e mais alguém numa mesa de bar ali, aceitando algum projeto, fazendo alguma proposta, algo nesse sentido. E quem a gente tem ali no caso é a Ward. É uma senhora que, se você ver ali, ela tá utilizando uma jaqueta de piloto, né, da Nova República. Em uma entrevista concedida à IGN, a atriz da Ward, que é essa que a gente vê na mesa de bar com o Mandaloriano e o Grogu, ela falou que a Ward ela foi uma piloto rebelde durante a rebelião e que agora ela fazia parte da Nova República no caso. E ela rondava bastante ali pelo Outer Rim, né, pelo anel externo da galáxia, e que ela precisava de ajuda do Mandaloriano e do Grogu para resolver alguns problemas que ficaram após a queda do Império. Isso, pessoal, essa dinâmica, né, de a Nova República precisar de alguém ou ela mesma atuar ali em prol de tentar resolver alguns problemas, alguns remanescentes que ficaram do Império, é uma dinâmica bem comum no que a gente consegue ver nas obras mais recentes, né, do universo de Star Wars. Então, se a gente pegar a própria série da Ahsoka, retrata claramente isso, né, ali com o Thrawn e tudo mais. O Mandaloriano, basicamente isso também. Então, tudo isso faz nos crer que esse será, na verdade, realmente o caminho que o filme provavelmente vai seguir, repetindo ali a proposta da série da Ahsoka, enfim, de tudo isso que eu comentei. Bom, avançando um pouquinho no trailer, a gente tem uma cena ali onde o Mando e o Grogu eles estão vendo uma luta ali com um Jabba, bem forte até, né, muito diferente do Jabba the Hutt que a gente tá acostumado, a gente conhece. Um Jabba bem musculoso ali no meio, né, daquela arena, daquele espetáculo. E o Mando e o Grogu, né, onde eles estão, é mais especificamente a lua, que é controlada pelos Hutt, chamada de Nar Shaddaa. E aquele Hutt bem musculoso que eu comentei, ele é o filho do Jabba, o Hota, que ele foi primeiramente introduzido lá no filme de 2008 de Clone Wars. Uma coisa muito interessante é que o dublador do Hota, no caso, vai ser o Jeremy Allen, né, o ator lá que faz parte da série The Bear. Além do Hota, a gente tem também o Gracchus, que é um outro Jabba que foi nos apresentado lá em 2015 nos quadrinhos de Star Wars. O Gracchus, ele era basicamente quem controlava tudo ali, mas supostamente, né, após a prisão do Gracchus, aparentemente o Hota é que agora está cuidando ali de todo o negócio dos Jabba. E um dos prováveis motivos que talvez o Mando e o Grogu tenham ido, né, à lua de Nar Shaddaa, encontrado com o Hota, etc., será pelo fato de que o Gracchus, né, esse outro Jabba, que está preso, ele tinha vários artefatos muito interessantes, artefatos Jedi, artefatos Sith, e talvez na narrativa o Grogu e o Mando eles necessitem de algum desses artefatos, estejam em busca disso, e seja precisamente onde eles estão em Nar Shaddaa. E ainda em Nar Shaddaa a gente tem uma cena muito interessante no trailer ali do Grogu e do Babu Frick, né, aquele lá que ficou muito famoso pelo filme Ascensão Skywalker, deles ali nos esgotos, né, da lua ali, e muito provavelmente eles vão estar em alguma missão paralela, enquanto o Mando tem que lutar com o Hota para conseguir alguma coisa que a gente vai ter que esperar para ver. E se você viu o trailer, tem algo muito interessante também, que é a volta da Razor Crest, mas como que ela voltou? Pra quem não se lembra, a Razor Crest ela foi destruída ali logo no finalzinho da segunda temporada pelo Moff Gideon, e o Mando, né, e o Grogu eles acabaram pegando uma outra nave depois, que por sinal também era muito da hora. Essa outra nave no caso chama N1 Starfighter. Ou seja, mesmo após o fim da terceira temporada, onde o Mando ele fica ali mais tranquilão em Navarro, talvez isso não tenha acontecido. E durante o intermédio, né, do final da terceira temporada e do filme, o Mando entrou de novo na ação, tava ali na ativa, e aí foi conseguindo numa nova nave, enfim, tava ali se movimentando, não ficou tranquilão na sua aposentadoria não. Mas esse também foi justamente um ponto que muitos fãs criticaram, tipo, poxa, se na primeira e na segunda temporada, né, na segunda ali o Mando tinha perdido a nave, tinha praticamente perdido o Grogu, enfim, tava devastado e agora ele tem tudo de novo. O que é o filme, será? Será que o filme tá só repetindo ele e se aproveitando de figuras, né, que deram muito certo no marketing, como o Baby Yoda, né, o Grogu no caso? Esse é um questionamento que eu acho válido a gente fazer na hora de ver o filme.
Além disso também, eu acabei comentando aqui, né, sobre toda essa importância do final do Império e o começo da Nova República ali, também linkando com a questão dos Rebels, né, de Ahsoka, enfim. E na terceira temporada de O Mandaloriano, a gente tem ali a presença do Zeb. E o Zeb, se você lembrar, ele não apareceu na série da Ahsoka, ele foi o único Rebel que não apareceu. Ou seja, eu acho que é muito provável que a gente veja não somente o Zeb, mas também outras figuras importantes do universo de Rebels, enfim, figuras que possam ali mostrar um link com o futuro de Star Wars. Como a gente já sabe, o Dave Filoni, né, a mente por trás de todo esse lore moderno, digamos assim, de Star Wars, ele já está arquitetando com Clone Wars, com Rebels, com Bad Batch, com a série da Ahsoka, com o Mandaloriano, enfim, tudo isso vai convergir para um filme, né, que ele pretende lançar, que será mais ou menos o apanhado geral e que possivelmente, segundo alguns fãs, será a trilogia, né, do Timothy Zahn, uma trilogia de livros muito famosa que chama O Herdeiro do Império, que no universo Legends é a continuação não canônica após o fim do Império. E nessa trilogia, né, no Herdeiro do Império, o Thrawn ele é o grande vilão e a mente maligna por trás de todos os acontecimentos dessa história. E aqui eu acho que é um ponto importante a gente tentar discutir nesse filme aqui no caso. Quem vai ser o vilão de O Mandaloriano e Grogu? Bom, pessoal, como eu já disse, a gente vai ter o Rota, a gente vai ter aquela pilota rebelde ali propondo uma missão pro Mando, a gente tem também o Embo, que é uma figura que aparecia ali no universo de Clone Wars, mas para ser bem sincero, nenhum desses eu vejo como um peso dramático, né, um desenvolvimento grande para realmente ser um vilão, ter um peso ali considerável no filme. Eu vejo mais eles como caçadores de recompensa, sabe? Aqueles vilõezinhos ali só para aparecer uma briga, uma batalha ou outra, mas nenhum deles como o grande vilão. Mas aqui é o ponto que eu gostaria de teorizar um pouco, que é, como eu já comentei, que tudo isso que o David Filoni, né, o Jon Favreau, etc., eles estão construindo faz um tempo considerável, né, desde antes do lançamento do Disney Plus, mas principalmente com o Disney Plus, com o Mandaloriano, com a Ahsoka. Eu acredito que o Thrawn ele vai ter um papel por trás de tudo que a gente vê em O Mandaloriano e o Grogu. Se a gente parar pra pensar, pessoal, O Mandaloriano e o Grogu é o primeiro filme depois de 6 anos de Star Wars no cinema. Ou seja, é importante sim que quem é fã como eu e você vamos ver o filme, é claro que a gente vai ver, a Disney sabe disso, mas a Disney ela quer atrair também um pessoal novo, o pessoal que Star Wars infelizmente se desconectou. Nesse sentido, é muito importante que a estratégia da Disney para o Mandaloriano e o Grogu, ela, claro, agrade, né, quem é fã e quem com certeza vai ver, mas o objetivo da Disney é principalmente abraçar um novo público, deixar Star Wars um pouco menos complexo, com todo o lore, toda a mitologia, para abraçar um pessoal que está passando ali no cinema e quer ver um bom filme, uma boa aventura espacial. Mas mesmo assim, pra mim pelo menos não significa que eles não podem fazer nenhum e nem outro. Então eu acredito que o Mandaloriano e o Grogu, a gente vai ver realmente uma aventura espacial, algo não necessariamente muito complexo em termos de mitologia e de estrutura narrativa e de roteiro, uma aventura espacial divertida pra quem não conhece, mas pra quem conhece também eu acho que a gente vai ver a construção do que vai vir, né, convergir a ser o futuro de Star Wars no cinema, que pra mim sim vai ser toda a conclusão de Rebels, de Mandaloriano, com o Thrawn realmente tendo um papel importante. E quem sabe, espero eu, a trilogia O Herdeiro do Império, né, nos cinemas. E aqui fica um alerta também, né, por mais que seja importante pra Disney, né, e pra toda a sua estratégia, relançar Star Wars no cinema depois de 6 anos, agradar um novo público, trazer a galera que gosta também, eu fico com receio de o Mandaloriano e o Grogu, ele repetir aquela fórmula batida de Mandaloriano, que a gente já conseguiu ver que no final da terceira temporada ali, né, por mais que tenha sido uma boa temporada, repete alguns conceitos e vai se tornando algo exaustivo, e talvez entregue mais do mesmo. Mas enfim, isso é basicamente o que a gente tem de informação de O Mandaloriano e o Grogu, pessoal. O filme ele estreia em maio, mais especificamente 22 de maio nos cinemas, e aí sim a gente vai poder ver e ter as nossas próprias impressões do filme e de qual vai ser o futuro de Star Wars. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam aqui no canal e já deixem um like para os próximos vídeos, a gente se vê por aí.